O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. 9h18, como prometido, é hora de entrevista aqui no Universo Literário. E o nosso entrevistado de hoje nasceu na capital paulista, radicou-se em Goiânia, morou no Rio de Janeiro, no Equador e em Brasília. Isso tudo antes de viver uma de suas experiências mais marcantes: morar durante 2 anos e 2 meses, entre 1998 e 2000, com ninguém menos do que Hilda Hilst, na residência da escritora conhecida como Casa do Sol, em Campinas. A vivência daquela época se transformou em livro agora, em 2018, lançado pela José Olímpio Editora, O Exorcista na Casa do Sol, relatos do último pupilo de Hilda Hilst. E ele está na ponta da linha. Eu converso agora com o escritor e cineasta Yuri Vieira. Um bom dia para você, Yuri. Seja bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Bacana. Vamos partir então do início, Yuri. Como você, com seus 20 e poucos anos aí ainda na época, iniciante no mundo da literatura, conseguiu ser convidado, esse grande convite aí para morar com Hilda Hilst? Então, esse na verdade é inclusive o primeiro relato do livro, né? Como eu conheci Hilda Hilst. Né? Porque é o seguinte, na época eu tinha um estúdio fotográfico em São Paulo, com outros sócios, e uma das produtoras que a gente contratou, que também era uma produtora de cinema, a gente ia transformar no estúdio de cinema, né? Ela era amiga da Hilda Hilst, tinha trabalhado com o editor Marçal Ono, né? E ela, sabendo que eu ia lançar meu primeiro livro, que é um livro que faz exatamente piada da universidade, que é Atrás de Comédia Acadêmica, né? Foi meu primeiro livro. Eu ia lançar esse livro, ela ficou sabendo do livro e me disse, eu tenho uma amiga que é escritora também, né? Mas ela não comentou quem era, né? E eu também nunca tinha ouvido falar da Hilda. Um amigo meu me disse mais tarde que ele já tinha comentado comigo sobre ela, né? Na UNB, que eu estudei na Universidade de Brasília, né? Mas eu não me lembrava disso. E ela me emprestou o livro Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst, né? E tinha uma foto da Hilda com uns 30 anos de idade, mais ou menos, e o livro era novo, né? E eu imaginei que a Hilda tinha uns 30 anos de idade. Então, quando eu conheci a Hilda, eu achava que ela tinha essa idade, eu sabia que ela já tinha mais de 40 livros publicados, né? E eu tomei um susto quando cheguei na casa dela, que é a Shirley, né? Shirley Stefanovich, essa produtora nossa. Quando a gente chegou lá, eu vi aquela senhora, né, assistindo novela, eu tomei um susto, eu falei, mas... eu pensei que fosse uma moça, né? E aí eu sei que aconteceram várias coisas, eu conto no livro, que os mal-entendidos, os problemas, né? Mas depois que a Hilda leu meu livro, ela gostou, ela me convidou para morar lá, né? Depois de eu ter frequentado a casa dela durante uns 4 ou 5 finais de semana, né? Nossa, que incrível. Esse convite. Eu conto tudo isso na primeira parte do meu livro, né? Bacana. E além da Hilda Hilst, tinha também o poeta Bruno Tolentino, né, já falecido. Sim. Fora as visitas que vocês também recebiam. Como que era esse dia a dia na Casa do Sol? Era uma coisa totalmente assim fora da realidade? Era como eu comento, assim, a gente estava no olho do furacão do mundo. É como se ali fosse o centro do universo. Eu até comparo um pouco com a história da Montanha Mágica, né? O Hans Casper, né, do livro, ele vai parar num lugar, num sanatório para recuperar de problemas respiratórios, e fica só em conversas intelectuais, né? Lá a gente tinha isso, apesar de que meu livro não tem nada a ver com a Montanha Mágica, eu conto mais relatos mais curiosos, engraçados do dia a dia, e não me prendo muito às nossas discussões literárias e intelectuais, assim, porque os próprios acontecimentos já falam por si. Mas realmente apareceu lá todo tipo de gente. O Bruno Tolentino foi um deles, e era um cara fantástico, incrível. Ele tem uma biografia maluca, assim, né? Ele saiu do Brasil em 64, voltou 30 anos depois, tendo publicado livros em italiano, em francês, em inglês, né? Foi professor em Oxford, em Essex, isso sem ter diploma, né? Porque lá no exterior é assim, né? Se os caras percebem que você tem talento, se você provou, né, que você sabe fazer, eles te convidam para ser professor. Então ele foi professor em Essex, em Oxford, de literatura comparada, sem ter diploma. E ele foi parar lá na casa da Hilda também, e toda hora entrava, né, no meu quarto, que era a biblioteca, e ficava me dando aulas, né? Ele era ótimo.
Ai, que incrível. E todo tipo de gente aparecia ali, né? E eu conto vários desses casos no meu livro, né? Porque alguns foi bem estranhos, né? Tem várias histórias ali que eu conto. Ah, sim. E como que essa experiência ela afetou a sua vida e a sua escrita também? Então, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu já estava me achando um bambambam, né? Eu recebi vários elogios, assim, até do Milo Fernandes, comentou meu livro, né? A própria Hilda me convidou para morar na casa dela por causa do meu livro. Né? Algumas pessoas, assim, o Olavo de Carvalho falou do meu livro. Enfim, mas eu já estava me achando um bambambam, mas ali em contato com os dois, principalmente, né, o Bruno Tolentino e a Hilda Hilst, que são realmente grandes escritores, eu comecei a baixar a bola totalmente, né? E percebi que o buraco é mais embaixo, que eu tinha que estudar muito mais para continuar melhorando, ler muito mais, né, sofrer mais influências de outros autores, e suar bastante para escrever melhor, né? Porque a Hilda vivia falando disso, é muito difícil, você leva 40 anos para entender isso. Ela adorava falar, e você tem que ficar louco, né? Ela dizia, você tem que escrever, sabe, andar no fio da navalha, escrever com o coração na mão e tal. Então essas coisas todas, assim, mexeram muito comigo, tanto que durante pelo menos um ano, depois que eu saí de lá, eu fiquei meio travado para escrever, porque aí eu comecei a me policiar demais, sabe? Porque quando eu escrevi meu primeiro livro, eu escrevi quase brincando, né? Porque eu passei por vários cursos na universidade, então eu tinha assim, um arsenal de histórias bem vasto, e conto histórias de vários cursos, tirando sarro, brincando, são paródias, né? Esse primeiro livro atrás de comédia acadêmica. E aí eu estava levando a literatura ainda meio na brincadeira, assim, apesar do livro ter ficado bom, esse pessoal ter me elogiado e tal, e ver como que eles trabalharam foi muito impactante para mim, né? E dali eu comecei a levar o negócio mais a sério. Agora, para minha vida profissional, assim, eu não sei dizer, né? Eu demorei muitos anos para conseguir uma editora boa, né? Mas recentemente, agora em 2015, eu republiquei Atrás de Comédia Acadêmica pela Vida Editorial. Em 2016 eu publiquei um livro que tem um título estranho. Não é um livro de sacanagem, não, porque é só um título que é engraçado, que chama A Sábia Ingenuidade do Dr. João Pinto Grande. Esse é o sobrenome dele, entendeu? O coitado de um advogado que sofre bullying por causa disso. Né? Então, esse foi publicado pela editora Record, tá, nas livrarias também. E é um livro que eu acho que a Hilda gostaria, porque eu meio que andei também no fio da navalha, assim. Sim. Como ela me pediu, né? Bacana ter esses ensinamentos aí sempre, né, para escrever. E agora, falando sobre O Exorcista na Casa do Sol, por que você decidiu transformar esses relatos, né, em livro agora, quase 20 anos depois de ter passado por essa experiência? Era um tempo necessário? Na verdade, o próprio texto que dá título ao livro, ele já está escrito há uns 10 anos, né? Porque eu ia escrevendo os relatos individualmente e colocando no meu site, mas eu não divulgava muito. Às vezes eu colocava alguma coisa no Facebook, mas eu só tinha publicado, assim, na internet, mais ou menos um terço dos textos. O resto eu vinha escrevendo já pensando no livro. Mas eu estava imaginando, mas quem que vai querer editar isso, né? Mas aí conheci o Carlos Andreasa, né, da editora Record, publicou esse livro do Dr. João Pinto Grande, e a gente conversando e vendo essa história que ia ter aflito, ele falou, é uma boa oportunidade de lançar agora. Né? Aí eu terminei de escrever o livro, né? Então tem pelo menos 2 terços dos textos são inéditos, né? Mas eu já tinha escrito algumas coisas há mais de 10 anos, né? Porque esse texto, exatamente O Exorcista na Casa do Sol, ele para mim foi muito marcante, aquela cena, foi uma coisa que aconteceu comigo, com a Hilda Hilst e com o Bruno Tolentino, a gente assistindo o filme Exorcista. Eu ia perguntar mesmo, de onde vem esse Exorcista? Pode continuar, que eu tô curiosa. Então, fomos nós 3 assistindo o filme Exorcista, né? E rolou uma cena celiniana, assim, que a gente estava assistindo Exorcista, e a Hilda morava aquele monte de cachorro, e 2 cachorros começaram a transar na sala, entendeu? Aí rolou uma situação muito engraçada. Ai, que incrível! Então, assim, mas parece um livro de bobeira, mas não é. Mas é porque são, digamos assim,
mortes para discutir assuntos mais sérios, entendeu? Mas foi uma situação engraçada. E esse que foi uma situação que me marcou muito, eu usei como título para o livro completo. Né? Ah, sim. Bacana, Yuri. Bom, agora são 9h28. Esse é o programa Universo Literário pela rádio UFMG Educativa. Eu sou Gabriela Soares e estou conversando com o escritor e cineasta Yuri Vieira, autor do livro O Exorcista na Casa do Sol, Relatos do Último Pupilo de Hilda Hilst. Yuri, o livro ele foi escrito aí a partir das suas memórias, né? Em que medida que o que está lá é uma história real ou uma ficção que você também se permitiu fazer a partir dos fatos que lembrava? Não, eu procurei ser o mais exato possível, né? Algumas conversas, tem uma conversa, por exemplo, que eu tenho com o secretário do Bruno Tolentino, que ela é cheia de detalhes, mas no dia que eu conversei com ele, eu realmente sentei no meu quarto e coloquei no papel uma lista assim, das coisas que ele ia me dizendo, né, para trabalhar depois em cima daquilo. Eu fazia muito isso, às vezes tinha uma conversa com alguém e eu podia não registrar o diálogo exatamente como foi feito, né, como ocorreu. Mas eu anotava o que foi discutido. E há trechos do diário que eu usava também, né? De algumas situações mais inteiras, assim, que eu colocava. Mas realmente muita coisa eu tive que recorrer que eu comento isso no livro até, né? Que segundo Aristóteles, imaginação e memória são a mesma coisa. Para você imaginar alguma coisa, criar alguma coisa, você parte de elementos que já existem na sua memória e modifica, né? E para você lembrar de certas coisas que estão na sua memória, você tem que reconstruir com a imaginação, né? Então, assim, é impossível você ser totalmente fiel à realidade, né? Mesmo no livro de memórias. Às vezes você se lembra até de cenas de um filme, quando você vai assistir um filme, a cena não está no filme. Eu não me lembrava disso, né? Mas, na verdade, digamos, é uma coisa que você participou do universo do filme e criou aquilo, mas eu não estou dizendo que eu fiz isso no livro, eu procurei ser o mais exato possível. Alguns nomes de situações mais constrangedoras, assim, eu modifiquei os nomes de algumas pessoas para não causar confusão, entendeu? Porque minha intenção não é escrever uma biografia, nem ofender ninguém, nem sabe, fazer fofoca. Era contar histórias interessantes que dessem uma ideia da personalidade da Hilda. Algumas dessas histórias tiveram participantes, terceiros, assim, que eu não conhecia muito bem, então não quis usar o nome deles para não criar confusão. Então, o mais fictício que tem ali são alguns nomes, mas as coisas que aconteceram ali são reais. Se você procurar outras testemunhas que participaram, elas vão comprovar. Apesar de que grande parte das pessoas que eu trato ali no livro já morreram, né? Pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que eu conheci ali já morreram, né? E você falou aí justamente que a intenção não era escrever uma biografia. Por que você escolheu essa abordagem aí para a narrativa, mais na pegada de um livro de memórias? Você não, em momento nenhum você chegou a pensar em fazer esse lado mais biográfico? Não, então, sempre que me falavam de biografia, é porque eu sou basicamente um escritor de ficção mesmo, né? E às vezes eu escrevo alguns relatos pessoais quando acontecem coisas marcantes comigo, ao estilo do escritor Henry Miller, sabe? E como seria um relato a partir de um ponto de vista pessoal, então eu não gosto muito desse negócio de me colocar, eu não consigo muito escrever me colocando de fora e fazendo uma pesquisa prévia, porque eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a Hilda e tal, e não é o jeito que eu trabalho. Em geral, quando eu estou escrevendo uma história, às vezes um personagem vai fazer algum comentário sobre arquitetura, aí é que eu vou pesquisar do que ele está falando, né, e coloco na boca dele depois. Ou seja, eu não vou estudar sobre arquitetura para escrever um conto em que um cara fala sobre arquitetura, né? É porque eu tenho esse método diferente por ser um escritor de ficção e de relatos pessoais, né? Então, não é uma coisa que tem a ver com a minha natureza, né? Pesquisar a vida de alguém, porque, em geral, quando isso acontece, toda vez que eu tentei pesquisar alguma coisa, eu acumulei tanta informação que eu não sabia por onde começar. Agora, eu passando a escrever pela minha própria experiência, aí eu tenho toda a cronologia pronta, entendeu? Era só seguir a minha cronologia. Então, assim, até tem gente que comentou que, às vezes eu falo algumas coisas muito de mim, eu falei, mas eu estou dentro de mim, né? Eu estou contando o que aconteceu na casa dela. E essa minha abordagem foi porque a maior parte das perguntas que eu ouvi a respeito da Hilda era como era morar com ela, entendeu?
Então não tinha como escapar de escrever em primeira pessoa, né? Eu queria exatamente contar o que era a vida dela, ali estar junto dela, ouvir, conversar com ela. A gente tinha toda uma rotina, que às vezes modificava para uma situação ou outra, mas a gente seguia essa rotina. Acordava de manhãzinha, bem cedo, eu telefonava no ramal do meu quarto, o ramal do escritório dela. Ela perguntava para mim: você sonhou com... bom dia, querido, você sonhou com o que hoje, né? Aí eu contava o meu sonho para ela contava o sonho dela para mim. Todo dia, entendeu? Aí eu ia pro banheiro, tomava banho, ia pro escritório dela, a gente conversava sobre algum livro que a gente estava lendo. Às vezes ela praticamente me mandava ler alguma coisa para discutir depois, né? Aí quando chegava lá pelas 11 horas da manhã, a gente tomava o vinho do Porto. A conversa ficava mais interessante ainda. Claro. Né? Aí depois ela ia deitar um pouco, ela levantava lá pelas 3 da tarde, aí ela finalmente almoçava, né? Então, era mais ou menos isso. Aí no final do dia ela ia assistir novela, eu acompanhava, ela assistia umas 3 novelas, eu tinha que assistir pelo menos uma das novelas, para não ficar feia a coisa, entendeu? Mas era engraçado, porque ela fazia altos comentários, né, durante a novela, uns comentários engraçados, ela era uma crítica literária de novela. Bacana. E às vezes ela torcia, parecendo, que droga, a novela hoje foi uma droga, sabe? Igual quando você assiste o seu time e o time não ganha, você fica com raiva, né? Ela fazia a mesma coisa, mas com novela. Incrível. E para finalizar, o Yuri, a Hilda Hilst, ela é homenageada, né? Você chegou a falar, né? Da Flip neste ano. Como que você vê esse tributo aí? Qual que é a importância da autora para a literatura brasileira? E uma questão, assim, de percepção, eu tenho visto também que atualmente a gente tem voltado muito na obra dela. Você acha que é um momento propício para isso? Eu acho que sim. Porque na época que eu morava lá com ela já reclamava tanto, né? Nossa, faz 40 anos que eu publiquei isso, faz 30 anos que eu escrevi isso e não tem impacto nenhum, né? Por quê, né? Eu acho que é até tarde demais, sabe? Sim. Sobre a Flip, assim, eu acho que é importante exatamente para apresentar o nome dela para um público maior, né? Porque as pessoas falam dessa questão de que ela escreve difícil, os textos dela são muito complexos, não é para todo mundo, então nunca vai ter um grande público. Mas não, ela tem livros super acessíveis, as poesias dela são acessíveis. Até mesmo a trilogia erótica é escrita de uma maneira tão fácil de ler, que flui tão bem, sabe, que mesmo que não fosse aquela temática, seriam livros acessíveis, sabe? Eu acho que está na hora, assim, eu acho que é válido. Né? Eu mesmo, pessoalmente, não vou participar da Flip por causa de umas questões de bastidores aí, mas eu acho que é importante sim, e está na hora. Já é tarde demais até. Porque quando eu estava lá, a gente ouvia, teve uma época que estava tendo aquele prêmio Juan Rulfo, né? Aí eu estava esperando que ganhar esse prêmio, que pudesse ajudar a difundir melhor o nome dela, mas aí não ganhou e tal, né? Essa é uma história que eu não comento no livro. Tem várias histórias que eu acabei me lembrando depois de ter publicado o livro, que eu não incluí, talvez numa próxima edição, né? Pois é, às vezes um volume 2 aí. Mas realmente, assim, eu acho que ele está tarde demais até para a Hilda ficar mais conhecida. Isso era muito triste para ela, isso, né? Principalmente porque chegou um ponto da vida dela em que ela estava devendo 500 mil reais de IPTU e quase não vendia os livros, quase não ganhava dinheiro, entendeu? Imagina, ela estava quase tendo que vender as terras dela para pagar o direito de ter as terras dela, sabe? E foi porque, assim, em termos de se sentir honrada pela, né, leitores, isso ela não precisava, porque os leitores que eram apaixonados por ela já chegavam nela e falavam, né? Sim. Olha, a gente te adora e tal, e ela mesma já tinha consciência, por ter conversado também no contato dela com outros autores, ela tinha consciência do valor do trabalho dela, né? E, na verdade, ela tinha até medo do assédio de muita gente. Quando eu criei o site dela, o primeiro site dela foi eu que fiz, né? Eu fui o webmaster dela, né? Porque quando eu ouvi falar dela, eu pesquisei na internet, não tinha nada. Quando eu fui morar na casa dela, eu falei, preciso pagar ela de alguma maneira, vou fazer o site dela. Está até hoje online, um site bem meia boca, né? Na época, em 1999, o site era assim, mas ele continua igual. E ela falou assim, mas as pessoas vão poder ver isso de onde? Eu falei, do mundo inteiro.
Ela, meu Deus, mas eles vão saber onde eu moro? Multidões virão aqui. Eu, não, Ida, né? Você não vai botar o endereço da sua casa, é o endereço do site. Eu falava, nossa, ainda bem. Porque já é tanto louco que aparece aqui, imagina louco do mundo inteiro e tal. Poxa, bacana. Oi, Yuri, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Se você quiser contar mais alguma coisa, achar que quiser mais acrescentar, ou convidar o nosso ouvinte mesmo para ser leitor do seu livro, pode se sentir à vontade aqui também. Ok. Não, é só isso mesmo. Quem for aí a qualquer livraria mais conhecida, uma livraria de shopping, vai encontrar esse livro, porque ele foi publicado pela editora José Olímpio, né? Inclusive eu me senti honrado, né, por publicar pela editora José Olímpio, que publicou Graciliano Ramos, né? Clarice Lispector, Fernando Sabino, esses caras. Eu fiquei tanto tempo atrás de uma editora, ser convidado para uma editora dessa, para mim foi demais, né? O livro, então, que o Exorcista na Casa do Sol, está nas melhores livrarias, tá? Também na Amazon, em outros, na Livraria Cultura, em outros sites, né? E quem puder, aí, quiser comprar o livro, fique à vontade, depois comente na Amazon. É uma coisa que as pessoas quase não sabem, mas é muito importante para o autor quando as pessoas comentam, né? Tá certo. Ali no site, é uma referência. Enfim, mas obrigado pela entrevista. Eu que agradeço por conversar com a gente e dividir um pouco dessas histórias incríveis. Foi um prazer. Muito obrigada novamente. Tá aí, gente, eu acabei de falar com o escritor e cineasta Yuri Vieira, autor do livro O Exorcista na Casa do Sol, Relatos do Último Pupilo de Hilda Hilst. A obra, como ele falou pra gente, foi lançada pela José Olímpio Editora, do grupo editorial Record, e você encontra mais informações sobre ela no site www.record.com.br. Nós lembramos também que a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, começa amanhã e vai homenagear a autora Hilda Hilst. Para saber mais sobre esse tributo, acesse flip.org.br. Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.